Nos colocarmos de pé para fazermos oração ao Senhor e darmos início a este culto de doutrina. Vamos orar ao Senhor. Meu Deus, nós te louvamos, meu Pai, por estar na tua casa, na tua presença. Queremos pedir, Senhor Jesus, que o Senhor venha tomar a direção deste lugar, Senhor, e tomar o nosso coração, nossa mente cativa a Ti, Senhor. Leva-nos, ó Pai amado, para mais próximo de Ti. Abre o nosso entendimento para a Tua palavra, Senhor. Abre o nosso coração para podermos receber, Senhor Jesus, por completude tudo que o Senhor tem a nos dizer nesta noite. Deus abençoe aqueles que estão presentes aqui, representando cada família, aqueles que ainda estão a caminho para a Tua casa, guarde-o, Senhor. Leva-nos, ó Pai amado, ao entendimento completo da Tua palavra nesta noite, que o Teu Espírito Santo possa ter a plena liberdade de nos falar tudo aquilo que o Senhor já tem projetado para nós nesta noite. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Ainda de pé, abra a sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo de número 21. Mateus é o primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, capítulo 21. Vamos ler apenas um versículo. Versículo de número 22. Mateus 21, versículo 22. Todos acharam? Vamos ler a palavra do Senhor, que diz assim, Jesus falando: E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Mais uma vez, todos juntos? E tudo o que pedirdes na oração, crendo, o recebereis. Amém? Pode se assentar. Irmãos, eu estou ministrando a vocês já pela segunda sexta-feira consecutiva a respeito da oração. E o propósito não é exaurir ou ter por completo todo o ensino bíblico a respeito de oração, e nem tampouco falar a respeito dos elementos da oração, como a intercessão, a petição, o louvor, a adoração. O propósito é que, mediante ao cenário que nós estamos vivendo, no século 21, mediante as adversidades que nós estamos passando, a saber, esse vírus, o Covid-19, que tem assolado corações, vidas. Há, no entanto, uma vasta e grande necessidade da oração. E o povo de Deus é o pivô central para que Deus ele possa intervir, para que Deus ele possa agir, para que Deus ele possa tomar conta de situações. E na sexta-feira passada nós falamos a respeito da oração, tendo como base o livro de Colossenses, capítulo 1, do versículo 9 ao 12, e nós extraímos ali que Paulo nos deu 7 princípios que norteiam dentro de uma oração, princípios estes que são bases que têm que estar em nossa oração, e princípios de valores pertencentes ao reino de Deus, às coisas de Deus. Dito isto, o título foi como nós podemos crescer espiritualmente através da oração. Ok, e hoje eu quero trazer uma mensagem com o título a respeito da oração eficaz. Nós lemos aqui em Mateus capítulo 21, versículo 22, Jesus ele está afirmando, ele não está colocando dúvida, ele não está fazendo uma pergunta, não, ele está falando que tudo
o que nós pedirmos na oração, crendo, nós iríamos receber. O que é isso? Isso é uma oração eficaz. E nós vamos descobrir alguns passo a passo a respeito disto. Antes, porém, quero trazer novamente à nossa memória, que eu não estou simplesmente trazendo informações. Eu quero que através dessas mensagens venha nos trazer motivação. Porque muitas das vezes nós conhecemos um crente por meio da sua oração. Quer saber o quanto essa pessoa tem de intimidade com Deus? Coloca ela para orar. Quer saber o quanto ela está próximo de Deus? Coloca ela para falar com Deus. Então, nessa noite, não sei qual grau que nós estamos, se você está próximo, se você está distante, mas que você sinta-se motivado. Se você já está próximo de Deus, a permanecer. Se você está distante de Deus, que você tenha motivação para se chegar a perto dele. Irmãos, você pode até não ser a pessoa mais inteligente, talvez você possa sentir até mesmo a pessoa mais fraca. Mas saiba de uma coisa, você pode ser muito bem abençoado. E sabe como que você pode ser? Através da oração. Através da oração, Deus ele não olha méritos, se ela é conhecedora, se ela é inteligente, se ela é sábia, se ela tem contatos, não. Deus ele honra a cada um através da oração, através da intimidade com o Senhor. Quando você vai ler Efésios, capítulo 5, 6, o apóstolo Paulo vai dar algumas receitas para o ministério cristão. E ele vai dar um exemplo de armadura. E o apóstolo Paulo ele vai trazer no final que nós temos que orar sempre. Ou seja, a oração vai ser a energia para que o cristão se vista e se porte como um homem e como uma mulher dele, de Deus. Um grande pastor chamado Leonardo Ravenhill, já falecido, americano. Ele certa vez ele estava entrando em um local. E lá estava um homem ajoelhado orando. E ele simplesmente se retirou. Mas ele não deu as costas, ele se retirou da mesma forma que ele estava entrando. E algumas pessoas perguntam, por que você saiu assim? Ele falou, não se pode dar as costas para a realeza. Não se pode dar as costas para Deus. Porque ele entendia a importância da oração e do que aquela pessoa estava fazendo. Ela não estava conversando com qualquer pessoa, ela estava conversando com Deus. Ela estava falando com o Criador dos céus e da terra. E nós temos que ter essa consciência quando nós vamos falar com Deus, que nós estamos falando com o autor e criador de todas as coisas. Então nós não temos que se achegar a Ele de qualquer forma. Existe mais ou menos 3 tipos básicos de orações que nós encontramos na Bíblia. O primeiro é o individual, a oração particular, onde você vê lá em Atos 9, a partir do capítulo 11, onde após a convenção do apóstolo Paulo, ele estava trancado num quarto por 3 dias, não comia e nem bebia, simplesmente estava orando ao Senhor, e Deus vai falar isso a Ananias. Esta é uma oração particular, uma oração que nós muitas das vezes fazemos e devemos fazer. Existe a oração em grupo, ou seja, uma equipe selecionada que está em um determinado local, Atos 16, 26. E também a oração coletiva, várias pessoas orando por diversos motivos, diversas causas, Atos capítulo 2, versículo 42. Dito isso, irmãos, eu quero trazer à memória de vocês que a oração, a nossa carne ela não gosta de orar. O nosso corpo ele não tem prazer em se dobrar o joelho e ficar um longo período falando com Deus. A nossa natureza ela não gosta de ficar tempos com o Senhor. Por quê? Porque é dolorosa. Por quê? Porque é uma guerra entre a carne e o espírito. Você tem que lutar contra as suas vontades. E já você sabendo disso, não é incomum você se achegar até Deus e
fingir que está tudo bem. Talvez você não tenha a prática da oração. E você vai orar como se você estivesse ali realmente com prazer, mas haja com naturalidade. Fala, Senhor, eu estou aqui, eu não tenho a prática de estar orando, falando com o Senhor, mas eu quero que o Senhor me ajude. Coloque palavras em minha boca, não deixe o meu corpo prevalecer sobre a vontade do meu espírito. E assim você vai criando o hábito de falar com o Senhor e de passar horas e horas na presença do Senhor. Lembre-se que eu falei para você, o apóstolo Paulo disse, orai sem cessar. E o que é isso? É você ter a conexão constante com o Senhor. Mas muitas das vezes o nosso corpo, ele não quer isso. Ele quer ter uma conexão com as vontades deste mundo. Quer desligar você do céu. E não é isso que Deus quer. Deus quer que nós mantenhamos conexão constante com o reino. Independente de qualquer circunstância. E você percebe quando você encontra homens e mulheres de oração na Bíblia. Você vê o apóstolo Paulo, ele está preso com Silas, ele está chorando? Não, cantando e orando. Pedro estava preso, estava dormindo, tranquilo. A igreja estava intercedendo. O anjo foi até ele e libertou. Então, quando a pessoa ela tem conexão constante com Deus, ela descansa, independente do que está acontecendo na sua circunstância. Eu posso acreditar que nenhum de nós estamos em cadeias fisicamente. Então por que nós estamos desesperados? Porque muitas das vezes nós quebramos, talvez não por muito tempo, mas por alguns períodos, a conexão com o céu. E aí nós começamos a olhar o mundo na nossa perspectiva. E Deus quer que você olhe o mundo na perspectiva dele. E quando você começa a olhar o mundo através da perspectiva de Deus, você dorme, você canta, você ora, você descansa, porque você sabe que tudo está no controle dele. E então você vai compreender o que o apóstolo Paulo diz aos romanos, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então você descansa, você confia que Deus ele está no controle de todas as coisas. Porém, irmãos, antes de eu falar da oração eficaz, é importante eu falar do porquê que muitas das vezes o cristão, ele não recebe o que ele pede. Muitas das vezes ele ora, e ele não consegue obter aquilo que ele está pedindo. E Tiago, ele vai ser específico nisso. Tiago, a história vai dizer que ele era conhecido como joelhos de camelo, porque ele orava bastante. Muito, um homem de oração. E Tiago capítulo 4, versículo de número 3, ele vai dizer assim, ó, pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Ou seja, Tiago está dizendo que nós não recebemos, porque muitas das vezes nós estamos pedindo para os nossos próprios deleites. O que é isso? Mudanismo. O que é isso? Vontade própria. O que é isso? Benefício único, exclusivo, meu. Então, talvez você ainda não recebeu o que você está pedindo, porque o que você está pedindo é simplesmente uma vontade sua. É simplesmente algo para o seu ego, para o seu coração. É algo que será passageiro. E lógico, você não vai receber. Sabe por que você não vai receber? Não é porque eu estou dizendo, não, é porque a palavra do Senhor está garantindo isso. Olha só, abra sua Bíblia comigo, vamos andar na palavra do Senhor, é culto de ensino, nós temos que conhecer o porquê de muitas coisas que não acontecem em nossas vidas, através da palavra do Senhor. 1 Coríntios capítulo 10, olha só o que o apóstolo Paulo vai dizer. Capítulo 10, versículo de número 31. Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais outra, qualquer coisa, fazei tudo para a glória de Deus. O que é que o apóstolo Paulo está dizendo? Tudo o que você está fazendo na sua vida tem que ser
para louvor e glória do nome de Deus. Logo, se você está pedindo algo e Deus não vai receber glória nisto, você não vai receber. Você não vai receber. É bíblico. Então seja maduro espiritualmente, para saber se o que você vai pedindo, o que você está pedindo, no que Deus será glorificado. Faça essa pergunta antes de pedir. Eu preciso de tal coisa, mas no que Deus vai ser glorificado? Eu vou testemunhar? Eu vou falar para todo mundo que eu recebi porque Deus me deu? Ou eu simplesmente vou ficar para mim? Não vou dar glória para Deus. No que Deus vai ser honrado através disso que eu estou pedindo? Se Deus for honrado, você recebe. Se Deus não for receber glória, você não recebe. Então nós temos que ter essa consciência de que tudo que nós vamos pedir, seja para a nossa comida, seja para a nossa bebida, seja o que nós vamos fazer, tem que ser para a glória de Deus. Deus tem que ser louvado. Foi para isso que nós somos feitos, para louvor e honra do nome dEle. Você entende aí um ponto-chave do porquê que muitas das vezes o crente ele não recebe? E aí eu entro num ponto que Deus tem tocado bastante ao meu coração. O pastor falou na sexta-feira retrasada, que é a respeito dos dons espirituais e do batismo no Espírito Santo. E nós não temos visto isso com muita evidência, principalmente em nosso meio. E analisando biblicamente, o problema, entre aspas, não é Deus, de forma alguma, porque isso é louvor para Deus, é glória para Deus. O problema está em nós, está no cristão que não busca, está no cristão que não entende a necessidade. Um outro motivo, por que você pede e não recebe? Abre comigo, Tiago ainda, capítulo de número 1. Olha só o que o apóstolo Tiago vai falar. Ele vai dar 2 motivos do porquê que nós não recebemos. Pedimos e não recebemos. Tiago, capítulo 1, o versículo de número 6 e 7. Quem achar primeiro que eu aí, pode ler. Peça, porém com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levado pelo vento e lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. Peça com fé, não duvidando. Eu não vou pegar o âmbito da fé aqui, que nós vamos falar mais de fé na frente. Vou falar aqui da dúvida. Aquele que duvida, ele não recebe. Lembra que eu falei para vocês, na sexta passada, que quando você pedir algo hoje, amanhã você só agradece? Isso é fé. Isso é não ter dúvida de que Deus ouviu a sua oração e Ele vai te atender. Agora, quando você pede e você fala, eu pedi para Deus, mas eu conheço fulano ali também e eu sei que ele pode me ajudar também. Tem Beltrano ali também que pode me ajudar. E você vai dividindo a sua confiança. E você não coloca 100% a sua petição em Deus. Então, a incredulidade, a dúvida. E o que vai acontecer com você? Simplesmente, você vai ser levado pela sua dúvida. Deus ele não vai honrar o seu pedido. Deus ele não vai atender o seu pedido sem ter plena confiança nele, na pessoa de Deus. Olha o que diz Mateus, capítulo 13, versículo de número 58. Jesus Cristo aqui falando.
o apóstolo Tiago falando no final da mensagem. E não fez ali aonde? Lá em Nazaré, muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. E Jesus falou um pouco antes acima, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. Jesus não operou mais milagres em Nazaré, por causa do quê? Da incredulidade. Será então que muitas das vezes Deus não faz milagre na minha e na sua vida, por causa da nossa incredulidade? Será então que nós olhamos, não, milagre só mesmo na Bíblia, ou só mesmo nos anos passados? Não há mais milagre. Você acha que Deus ele não poderia, no estalar de dedos, acabar com esse vírus? Sem precisar de vacina, sem nada? Da mesma forma que ele apareceu, ele vai sumir, sem ninguém nem sequer perceber? Mas onde que está a nossa fé? Onde que está a nossa oração? Nós temos que acreditar, irmãos. Nós não temos que ter dúvida. A dúvida vai gerar o nosso próprio impedimento de receber algo de Deus. A única pessoa que fica isento de receber algo de Deus é a própria pessoa que duvida. É ela mesma. Não tenhamos dúvidas. Nós temos que ter fé. Dito isto, sabendo que existe duas coisas que pode impedir de você receber algo em sua oração, que é, primeiro, aquilo que eu vou receber, Deus vai receber glória? Se sim, com certeza eu vou receber. Se não, eu não vou receber. Agora, eu sei que eu vou receber, mas no tempo de Deus. Vai ser pela glória de Deus? Vai, mas no tempo de Deus. George Miller, um grande homem de oração também, ele orava por 3 amigos dele, para a conversão de 3 amigos dele. Essa oração é para a glória de Deus ou não? Sem dúvida. Deus vai atender ou não? Sem dúvida. O primeiro amigo dele orou, aceitou a Jesus logo em seguida. Não demorou muito tempo. Porque a história vai dizer que George Miller, quando ele dobrava o joelho para orar, o céu ficava em silêncio para ouvir a oração de George Miller. Depois ele continuou orando pelos seus 2 outros amigos. Passaram-se 15 anos. E o outro amigo dele aceitou a Jesus. George Miller não desistiu do terceiro, continuou orando. George Miller faleceu e não viu o seu amigo aceitando a Jesus. Mas pouco tempo depois do falecimento de George Miller, o terceiro amigo dele aceitou a Jesus. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes, a sua oração ela pode estar nesses 3 estágios. Sua oração está nesse quesito? Está. Às vezes você pode receber logo de imediato. Às vezes vai demorar alguns anos. E às vezes, essa bênção vai vir até mesmo depois da sua morte. Lembra de Abraão? Deus fez uma promessa para ele. Ele viu a descendência dele ser numerosa, como um grão de areia? Não. Quando ele morreu, ele só tinha um filho. Dava para contar. E hoje? Não dá para contar. Deus cumpre, mas no tempo dele. E é isso que nós temos que entender. Então nós temos que pedir para a glória de Deus e, segundo, tirar toda a incredulidade. E agora nós vamos para a nossa leitura oficial, onde nós lemos, que foi Mateus 21, 22, oração eficaz. Como ter resposta nas orações? Como que eu posso ser um homem ou mulher de Deus que eu vou orar e Deus vai responder a minha oração? Veja bem. Primeiro, João, Evangelho de João, capítulo 14,
versículo de número 13. Olha só o que a Bíblia vai nos ensinar. Que a oração, ela tem que ser feita em nome de Jesus. E tudo quanto pedirdes em meu nome, Jesus falando, eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Então, tudo que você vai pedir no nome de Jesus. Não é no nome de mais ninguém. Jesus tem que estar no meio da sua petição. É Ele que vai levar o seu pedido a Deus e vai conceder a você a sua vitória. Então, tudo que você tem que pedir tem que ser em nome de Jesus. Talvez você está orando e você esqueceu de falar, Deus, me dá em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Deus, eu quero, concede para mim em nome de Jesus. E aí você está até hoje falando, mas era para a glória de Deus, mas o nome de Jesus você colocou? Não coloquei. Então, né? A Bíblia diz o quê? Tudo quanto perdides em meu nome, eu o darei. Jesus falando. Olha aí. Bíblia, irmãos. A palavra do Senhor. João, ainda. Capítulo 15, um capítulo acima. Versículo número 7. Permanência em Cristo. Olha só, o que Jesus mesmo está falando. Se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverem em vós, pedirei tudo o que quiserdes, e vos será feito. Isso não é grandioso? Isso não move o nosso coração ouvir Jesus falando, se você estiver em mim, meu filho, e as minhas palavras estiverem em você, pedirei tudo o que você quiser, e vos será feito. E aqui, tem dois sentidos, né? Nós permanecermos em Cristo. E o que é permanecer em Cristo? É estar com Ele, conectado a Ele. É estar ligado na pessoa de Cristo. O tempo todo. Todo o tempo. Olha só o que diz a carta geral do apóstolo João. 1 João. 1 João, capítulo de número 2, versículo 5 e 6. Mas, qualquer que guarda a sua palavra, o amor de Deus está nele, verdadeiramente aperfeiçoado. Nisto o conhecemos, que estamos nele. Aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Então, se eu estou em Cristo, se eu permaneço em Cristo, se a palavra de Cristo está em mim, eu tenho que andar como ele andou. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, ele vai falar, andai em novidade de vida. Ou seja, a minha vida é nova. Ou seja, tudo que eu faço a partir de hoje é a partir da perspectiva divina e não humana, minha particular. É Deus que rege a minha vida. E uma maneira muito simples de eu sintetizar essa passagem aqui, de você permanecer em Cristo, é você sempre se perguntar o seguinte, em todos os sentidos da sua vida, se fosse Jesus, o que é que Jesus faria? Se fosse Jesus passando por este problema, qual seria a reação dele? Faça essa pergunta. Faça essa pergunta, se você está passando por algum momento, que você acha que não está permanecendo em Cristo, está se desviando das verdades de Cristo, se pergunte, Jesus, o que é que o Senhor faria nessa circunstância? E Ele vai falar com você através do Espírito Santo, pode ter certeza, pode ter certeza. Qual um outro sentido da minha oração para ela ser eficaz? Terceiro, obediência. 1 João, onde nós estamos aqui, próximo capítulo, 3, verso de número 22. Olha só o que ele vai dizer. E qualquer coisa que lhe pedirmos, dele o receberemos, porque guardamos os seus mandamentos
e fazemos o que é agradável à sua vista. O salmista Davi vai falar: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Como que eu posso ter uma oração eficaz? Como que eu posso ter uma oração poderosa? Como que eu posso ter uma oração no qual Deus vai responder? Obedecendo a sua palavra. Obedecendo aos teus preceitos. Obedecendo ao Senhor Jesus. E quando nós falamos de obediência, irmãos, entenda uma coisa. 1 João, próximo capítulo, capítulo 5, versos 2 e 3, diz assim, ó: nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos o seu mandamento, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Muitas das vezes, se você encontrar uma pessoa que fala: eu não obedeço porque é muito pesado para mim, eu não consigo ser cristão porque é muito difícil para mim, sabe o que você está dizendo? Eu não amo a Deus, eu não amo o sacrifício de Jesus. Se você acha que seguir a Jesus é muito pesado, é muito difícil, é porque você não ama. Porque o apóstolo João vai dizer que os seus mandamentos não são pesados. E por que não são pesados? Porque ele ama a Deus. E quando você ama, você não faz por questão de obediência, você faz por questão de devoção, por afago. O apóstolo Paulo vai dizer que o amor de Cristo nos constrange. Ou seja, eu não sei fazer outra coisa a não ser seguir o meu Deus, porque o que Ele fez por mim é muito grande. Então, se você é aquele tipo de cristão que você faz porque você quer andar em obediência, você está indo pelo preceito da lei, você está indo pelo lado errado, e não é esse o sentido. Você tem que obedecer por amor. Eu amo e por isso obedeço, não eu obedeço porque eu amo. Você entende? Deixa eu trazer para o nosso natural, para o nosso dia a dia. Observe você, pai e mãe. Você tem regra na sua casa, sim ou não, para o seu filho? Tem. Se você descobrir que o seu filho ele só cumpre essas regras porque ele te obedece, ele não tem nenhum vínculo de amor por você, qual seria a sua reação para com ele? Será que você ia ficar feliz ou triste? Se você soubesse que ele só cumpre essas leis porque ele quer viver na risca, na linha, ele quer olhar, ele não quer que você encontre falha nele. Mas se você descobrisse que ele cumpre essas leis porque ele te ama, porque ele não quer te ver triste, porque o prazer dele é trazer alegria aos seus olhos, porque o prazer dele é estar perto de você, e ele sabe que se ele quebrar essas regras, ele vai te entristecer. Não muda? É esse o sentido. Logo, essas leis que você faz não é pesada. Por quê? Porque o meu amor é muito maior, e eu faço isso naturalmente. Acontece de forma natural. Então eu não faço porque é uma obediência, eu faço porque eu tenho uma devoção por Deus. Porque eu amo o meu Senhor. E muitas das vezes isso nós temos que trazer para a nossa realidade hoje. Por que eu venho para a igreja? Você já se perguntou? Por que eu vou para a igreja? Porque tem um horário, porque tem uma agenda, porque eu tenho algo para fazer lá? Ou porque Ele está lá? Ou porque Deus se faz presente? Ou porque a sua presença vai se manifestar, porque eu vou falar com Ele, Ele vai falar comigo, ou porque eu vou sentir Ele de uma forma que eu não sinto em qualquer outro lugar, ou porque Ele vai usar pessoas para edificar a minha vida, ou porque Ele vai trazer o bálsamo sobre minhas feridas.
Por que será que nós viemos a essa congregação? Porque os mandamentos são pesados? Ou porque eu amo meu Deus? Eu não vejo a hora de colocar a minha melhor roupa, de colocar o meu melhor para fora, para que Ele possa ser reverenciado, para que Ele possa ser glorificado. É essa consciência que Deus quer colocar em nós. É isso que o apóstolo João vai nos falar. Que a nossa obediência vem pela palavra, e a palavra nos coloca o amor de Deus cada vez mais em nós. Então a obediência se torna coisa natural. Então é para chegar às 18, eu estou aqui às 5h30. Por quê? Porque eu quero cumprir a hora? Não, é porque eu quero estar lá primeiro. Eu quero estar lá primeiro. Quarto, Mateus capítulo 17, versículo de número 20. Como que eu posso obter uma oração eficaz? Olha só. Diz assim a palavra do Senhor. E Jesus lhe disse: por causa da vossa pequena fé, porque em verdade vos digo, que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para acolá, e há de passar, e nada vos será impossível. Marcos, para a gente complementar, capítulo 11, versículo de número 24. Olha só o que diz. Marcos 11, 24. Jesus falando novamente. Por isso vos digo, que tudo o que pedirdes orando, credes, o recebereis, e tê-lo-eis. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando nós atrelamos a palavra fé, qual a palavra mais combina? Não precisa responder para mim. Qual a palavra mais combina para você? Confiança ou conhecimento? Naturalmente, quando nós falamos de fé, a palavra que mais combina e que vem em nossa mente é confiança. Mas deixa eu te contar uma história. Imagina que você precisa fazer o seu filho atravessar uma floresta para ele chegar a um determinado local. Ele precisa ir para lá, porque talvez o pai, a tia, tem alguém lá que tem que se encontrar com ele. Mas essa floresta é uma floresta muito perigosa. Ela tem cobras com venenos mortais. Ela tem leões, leopardos. É uma floresta totalmente perigosa e mortal. Mas o seu filho, a sua filha precisa chegar do outro lado. E tem uma pessoa que vai levar o seu filho. Mas você não conhece essa pessoa. E ela falou: não, me dá que eu levo. Você daria? Certamente não, né? Não conheço, por que eu vou dar? Que garantia eu tenho que meu filho vai chegar em vida do outro lado? Você não tem nenhuma garantia. Porém, se chegar uma pessoa até você, e você sabe que essa pessoa, o trabalho dela é fazer isso, ela é profissional, excelente em travessias nesta floresta, já atravessou centenas, milhares de pessoas, você entregaria o seu filho para ir? Tranquilamente. Porque essa pessoa é gabaritada. Essa pessoa já foi e veio várias vezes. Nunca aconteceu nenhum problema. Ela sabe os caminhos perfeitos daquele local. As horas exatas aonde ela tem que passar. Ela conhece, na palma da sua mão, aquela floresta.
Então você se sente mais confortável em deixar naquele que você nunca conheceu ou neste que tem histórico, que tem uma comprovação em quem você conhece. O que é fé então? É você acreditar ou é você conhecer primeiro? Quando Jesus vai falar que a nossa fé, quando nós temos uma fé, que ela vai mover montanhas, essa fé ela só vem através do conhecimento da pessoa de Deus. Se você não conhece Deus, na sua essência, do que Ele tem para nos mostrar através da sua palavra e do seu dia a dia, de experiência com Ele, logicamente a sua fé é muito pequena. E você não vai avançar. Você não vai progredir. Por quê? Olha só o que diz o versículo 24. Por isso vos digo que tudo o que pedirdes orando, crendo que o recebereis. Vai ter. Porém, eu só posso ter essa fé quando eu tenho um conhecimento do Deus que eu estou pedindo. A minha oração, ela se torna cada vez mais eficaz quando cada vez mais eu conheço meu Deus. Então eu sei do que Ele é capaz. Eu sei do que Ele pode fazer e do que Ele não pode fazer na minha vida. Porque muitas das vezes você está pedindo algo para Deus mudar, que é você mesmo quem tem que mudar. E você sabe que é você que tem que mudar, mas você quer terceirizar. Muitas das vezes nós queremos terceirizar a nossa culpa, as nossas dificuldades, os nossos problemas. Começou assim na primeira família, irmãos. Eva pecou, falou que foi a serpente. Deus chegou até o homem, né? Adão. Adão foi, terceirizou mulher. Deus chegou até a mulher foi, terceirizou serpente. Então, muitas das vezes acontecem alguns problemas que nós mesmos temos que resolver. Nós temos que falar, colocar para fora, expulsar. E nós terceirizamos. Ah, eu sou assim por causa disso, disso. Eu respondi assim por causa disto. Eu fiz aquilo porque fulano me exigiu. Ou porque a minha natureza é assim. E muitas das vezes você até ora, fala, Deus faz isso na minha vida, mas Deus quer que você fale primeiro. Você faz primeiro. Não é assim? Achegai-vos a mim, e eu vos achegarei a vós. Ou seja, toma o seu passo, toma uma iniciativa. Se achega primeiro. Vá até Deus. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 31. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, a esse ouve. Temente a Deus. Todo aquele que é temente a Deus, Deus ouve. Como que eu posso ter uma oração eficaz? Seja temente a Deus. Salomão vai dizer que o temor do Senhor é o princípio de toda a sabedoria. E quando nós vamos um pouco adentro do que é ser temente ao Senhor, nós entendemos que temer ao Senhor é você reconhecer a divindade de Deus. E não somente isso, é você tomar algumas atitudes quanto a isso. E atitudes que requer o quê? Requer humildade. Aquele que é temente a Deus é humilde. Não é aquela pessoa arrogante, soberba. Não. Ele é uma pessoa que ele sabe quem ele é, o que Deus fez por ele, e o que Deus é capaz de ainda fazer por ele. A pessoa que é temente a Deus, ela é uma pessoa que ela vive em constante adoração. Ela não depende de circunstância para adorar a Deus. Ela adora a Deus independente de qualquer situação. Ela vive adorando a Deus com o seu estilo de vida.
A pessoa que é temente a Deus, ela é uma pessoa que ama verdadeiramente a Deus e guarda os seus mandamentos. A pessoa que é temente a Deus é uma pessoa que não duvida, ela é uma pessoa que tem fé, porque ela conhece a Deus. E automaticamente ela vive uma vida de obediência a Deus. É isto que é ser uma pessoa piedosa, é isto que é ser uma pessoa obediente a Deus, temente ao Senhor. E esta pessoa, a palavra do Senhor vai dizer o quê? Que esta pessoa, ela é ouvida por Deus. Ora, nós sabemos que Deus não ouve a pecadores, mas se alguém é temente a Deus e faz a sua vontade, esse ouve. Então, se eu sou temente, Deus vai me ouvir. Lógico, irmãos, eu não sou ingênuo de falar que nós somos 100% isso, porque nós somos pecadores. Mas se você compreende essa importância e você vive buscando isso, claro, Deus vai te ouvir. A sua oração terá respostas dos céus. Sexto, Mateus 6, do 5 ao 8. Como que eu posso ter uma oração eficaz? Como que eu posso ter uma oração respondida por Deus? Qual é o tipo de oração que Deus responde? O que é que eu preciso ter? Ou o que é que eu preciso fazer? Mateus 5, 6, do 5 a 8, diz assim: Jesus falando: e quando orares, não sejais como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo, que já receberam o seu galardão. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento, fecha a tua porta, ora a teu pai, quem vê o que está oculto, e teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Versículo 7. E orando, não useis de vãs repetições, como oram os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. 8. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe pedirdes. Antes de você pedir alguma coisa, Deus já sabe o que você vai pedir. O salmista vai dizer: antes que houvesse em mim palavras, tu já sabes, ó Deus. Porém, como que eu vou levar essa oração a Deus? Sem hipocrisia, irmãos. E o que é sem hipocrisia? É sem imitações. É você e Deus. Sabe, Ele já sabe quem você é. Ele já tem toda a sua ficha. Ele já sabe tudo o que passa na sua vida. O que Ele quer é que você haja de forma natural. Seja você mesmo. Não levante a mão porque você vê fulano de tal levantando a mão. Ah, não, vou orar assim porque fulano não ora assim. Não, seja você. Você e Deus. Deus e você. Entra no teu quarto. Fecha a tua porta. É o lugar secreto, aonde ninguém está te vendo. É só você e Deus. E ali você rasga o seu coração. E comece a falar com o Senhor. E comece a confessar para Ele. E comece a levar a Ele todas as suas angústias. Tudo aquilo que está cheio no seu coração. Tudo aquilo que está te prendendo, te sufocando. Leva a Ele. E você vai obter resposta do Senhor. Outra forma de ter uma oração respondida por Deus. 1 João, capítulo de número 5. O apóstolo amado. Olha só o que ele vai dizer. Versículos de número 14 e 15. 1 João 5, 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele,
que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E, se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizermos. Há um quesito aí. E talvez, se você esqueceu de tudo que eu já falei até agora, memorize apenas 3. É para a glória de Deus. Eu estou orando em nome de Jesus. E esta aqui agora. É da sua vontade? Ó o versículo 14. E esta é a confiança que temos nele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, Ele nos dá. Deus, é da sua vontade isto? Eu estava vindo e no rádio estava passando um pequeno trecho da mensagem da pastora Camila. E ela estava falando que ela é do tempo em que as pessoas oravam por tudo, até pelas roupas que recebiam, até para sair de casa, por tudo. E parece que nós chegamos num tempo em que invertemos, não estamos orando por quase nada. Mas toda vez que você vai orar, coloque isso: Deus, é da sua vontade? Porque se não for da sua vontade, eu não quero. Mas se for, eu quero, Senhor. E eu não quero para ontem, não. Eu não quero para amanhã, não. Eu quero para hoje. Hoje, Senhor. É isso que nós temos que fazer. Pedir para Deus, segundo a vontade dEle. E pode ter certeza que esse tipo de oração é uma oração bíblica. E a oração bíblica, Deus responde. Lembra de Jesus? Senhor, se for da sua vontade, passa de mim. Lembrando sempre, é da sua vontade? Ore assim, irmãos. Senhor, eu estou nessa circunstância aqui, é da sua vontade? Se for da sua vontade, o que é que o Senhor quer me ensinar com isso, com esse problema? Esse Covid-19, é da vontade de Deus ou não é? Bom, vontade permissiva certamente, porque isso está acontecendo. Ok, e o que é que Deus quer nos ensinar com isso? O que é que Ele quer trazer ao nosso coração de aprendizado? Muitas coisas. Dá até uma mensagem. Como que eu posso ter uma oração eficaz? Contrição. Vivemos um período em que não há mais choro em nossas orações. Não há mais lágrimas em nossos olhos. Os nossos olhos têm ficado secos. Não há mais um coração contrito e aquebrantado. Mas olha só o que o Senhor vai falar lá em Crônicas, capítulo de número 7, versículo de número 14. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei o seu pecado, e sararei a sua terra. O que é isso senão contrição de coração? O que é isso senão uma total humilhação debaixo da potente mão do Senhor? Não é isso que diz o apóstolo: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão do Senhor, e Ele vos exaltará. Talvez você não está numa posição de exaltação, porque você ainda não desceu. Porque só quem desce é quem sobe na matemática do Senhor. Só quem é pequeno é quem se torna grande na presença do Senhor. E só nos tornamos assim através da oração. Não há outro meio, não há outra receita. Só vamos obter vitória, só vamos obter resposta de Deus se houver em nós contrição de coração, se houver em nós lágrimas pelos nossos pecados.
porque muitas das vezes nós nem sequer temos mais lágrimas, porque pecamos contra Deus, porque ferimos a sua santidade. E Deus é santo, irmãos. E nós não podemos se achegar à presença dele de qualquer forma, de qualquer maneira. Nós não podemos falar com o Altíssimo de qualquer forma. Tem que haver em nós um coração aquebrantado. Um coração cheio de amor por esse Deus. Estou caminhando para o final. Jeremias, conhecido como o profeta chorão, tão chorão que escreveu Lamentações de Jeremias, no seu capítulo de número 29, Jeremias 29, versículo de número 13, olha só o que ele vai dizer, o Senhor: e buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é muito forte. Deus está falando que nós vamos achá-lo. Existe um lugar onde nós podemos achar Deus. E esse lugar é através da oração. Mas nós não vamos achar de qualquer forma, existem alguns requisitos. E a palavra do Senhor vai dizer que nós temos que buscá-lo com todo o nosso coração. O que é isso? Vá até Deus com a sua total sinceridade. Vá até a presença dele com total sinceridade. E o que é ter total sinceridade? É você falar exatamente o que você está sentindo, o que você está pensando. Se talvez você não tenha uma prática de oração, fala: Deus, eu não sei orar por muito tempo. Eu não consigo ficar 5 minutos falando com o Senhor. Mas fale. Fale. Comece a falar com o Senhor. Tudo aquilo que te incomoda, como pessoa, como pai, como filho, como esposo, como esposa, como servo de Deus, como obreiro do Senhor, fala para o Senhor. Deus, a minha vida está assim, mas eu queria que estivesse assim. Eu não sei se estivesse assim, fosse da vontade do Senhor, mas eu estou falando para o Senhor. E as nossas orações têm sido muito rasas, irmãos, muito superficiais. E Deus sabe que você pode se achegar a Ele com todo o seu coração, mas você se isenta. Mas não tenha vergonha de falar com o seu Pai. Não tenha vergonha de falar com Deus. E depois você pode chegar aqui e contar os seus testemunhos. Que se a sua vida de oração mudou. Se você teve de fato uma nova experiência ou não. Porque você passou a ser sincero. Muitos se questionam a forma de orar. Ah, como é que eu tenho que orar? Se eu oro deitado, se eu oro de joelho? Depende, irmãos. Todas as vezes que nós encontramos na palavra do Senhor alguém encontrando a Deus, eles caíam de joelho, cobriam a sua face, nem sequer levantavam a cabeça. Então, quando nós vamos orar a Deus, da melhor forma possível, de reverência. Mas se você não pode, ora deitado, ora de pé. O que você não pode fazer é deixar de orar. Existe uma pessoa que ela falou assim, ó: olha, eu nunca orei mais do que 15 minutos. As pessoas olham assim, mas eu nunca fiquei até 15 minutos sem orar. Eu nunca orei mais do que 15 minutos, mas eu nunca fiquei mais do que 15 minutos sem orar. O que é isso? É oração constante. O tempo todo falando com Deus, conversando com Deus. Então, Deus vai falar através de Jeremias o seguinte, que se nós buscarmos a Ele, nós vamos achar.
E nós temos que buscar a Deus. E Ele vai ser encontrado por nós. Caminhando para o final. Qual é o lugar de oração? Em todo lugar. 1 Timóteo 2,8. Em todo lugar você tem que orar. Então não existe mais desculpas de falar, eu não tenho tempo. Porque a Bíblia diz que é em todo lugar. Então se você não ora, automaticamente você está pecando contra o Senhor. Porque Ele está falando que nós temos que orar em todo lugar. 1 Timóteo 2,8. O tempo para a oração. Tem um tempo? Sempre orar. Lucas 18 primeiro e Efésios 5,17. Orar sem cessar. Então veja bem. Eu tenho que orar em qual lugar? Todo lugar. E qual tempo? O tempo todo. Ok? E qual o assunto da minha oração? Será que isso eu posso falar com Deus ou não posso? E aí? Acho que eu tenho vergonha. Não vou falar isso não. Deus sabe, mas não vai sair da minha boca não. Deus sabe que eu preciso tirar aquele ódio do meu coração por aquela pessoa, mas eu não vou falar isso para Deus não, eu tenho vergonha. Qual é o assunto? Filipenses 4:6. Tudo você tem que falar para Deus. Existe uma canção que diz, eu vou contar para Deus, vou falar tudo para Deus. Tudo o que se passa na minha vida, eu vou falar para Deus. Deus está me vindo pensamentos que não te agrada, Senhor. Esses pensamentos assim, Deus. Eu não quero ter isso dentro de mim. Tira de mim, Senhor. Deus, eu estou falando demais. Pule as minhas palavras. Vai falando tudo. Eu quero ver você não ter tempo com Deus. Eu quero ver você não ter vocabulários para com Deus. A partir de hoje. Começa a falar com o Senhor. E por último, respostas à oração, que é onde eu comecei, e é onde eu quero terminar nesta noite. Mateus 21, 22. Respostas à oração. E tudo o que pedirdes na oração, crendo, recebereis. Ou seja, todas as coisas que eu pedi para Deus, se tiver nesta base, eu recebo. Então, logo agora você percebeu que não há lugar, não há um tempo, não há um assunto, e não há Deus daquilo, Deus não, tudo Deus concede aos teus filhos. A Bíblia vai nos dar um exemplo, Jesus falando, qual filho que pede pão, e o pai vai dar pedra? Ele está fazendo um exemplo de Deus. Quanto mais Deus que está no céu, o que você estiver pedindo, será que Ele não vai dar? Com certeza Ele vai dar. Será que Ele não vai atender? Com certeza Ele vai atender. Se o tempo nos permitir, mais na frente, eu quero trazer uma mensagem a respeito do falar em línguas, o batismo no Espírito Santo, a importância da igreja ser preenchida por este dom maravilhoso que Deus nos concede. Amém? Que Deus em Cristo possa vos abençoar.